Olá, ser extraordinário! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Sinta-se incrivelmente bem no agora! Não sei se você percebeu, estamos num local diferente, eu estou em Concórdia fazendo atendimentos aqui e encontrei esse maravilhoso cenário para que a gente continue com a leitura do Ho'oponopono e as constelações familiares, esse livro maravilhoso. Eu me sinto muito grato, muito feliz em ter essa oportunidade de fazer a leitura junto com vocês. Eu estava percebendo que tem vários exercícios que podem mexer profundamente em nós, e estou bastante animado com a leitura desse livro Ho'oponopono e as constelações familiares. Então, vamos para a leitura? Nós paramos na página 23, caso você esteja acompanhando junto comigo, onde ele vai explicar o objetivo da constelação. Bem, a constelação tem por objetivo esses seguintes aspectos: mostrar, perceber, reconhecer e sentir. Pôr as coisas em movimento, adquirir conhecimentos para despertar, resolver os sintomas e as suas causas. Muito bom! As pessoas muitas vezes se encontram sem energias, desanimadas por causa das suas situações de vida. Elas buscam inconscientemente um sentido, o propósito da sua existência individual e um lugar onde possam se realizar. Ao mesmo tempo, contudo, estão a tal ponto ocupadas que não conseguem enxergar uma saída. Por onde é que eu começo? E aí que entra o objetivo da constelação. O objetivo da constelação é, primeiro, identificar as forças que inibem o sistema, aquelas forças que estão desestruturadas, que são disfuncionais, e também encontrar as possíveis causas das dificuldades. O ato de você observar de fora o seu lugar na vida pode ser uma experiência intensa e talvez até mesmo dolorosa, mas também pode te dar o estímulo que você precisa para assumir o controle da sua existência. A constelação pode liberar a energia que está bloqueada ali, como quando você desentope um cano, sabe? E também pode produzir intuições grandiosas. A pessoa que está constelando pode te dar a coragem que você precisa para resolver os seus problemas. No entanto, a constelação não é como uma pílula mágica que você simplesmente engole e depois continua vivendo como era antes. Você precisa querer mudar. É preciso querer mudar ativamente alguma coisa. Isso se estende a todas as outras técnicas de cura, Não existem resultados milagrosos em que as pessoas tiram o problema de você. É você quem precisa estar disposto à mudança. E então as ferramentas, sim, podem ter os resultados grandiosos. É muito interessante esse comprometimento que nós precisamos ter com nós mesmos para a mudança. O importante não é resolver aqueles problemas mais óbvios, mas também identificar de um modo muito preciso, do modo mais preciso possível, as causas implícitas, os padrões, os traumas na infância, os emaranhamentos e o registro ancestral. Podemos usar como exemplo o sintoma de um problema no corpo físico. Por exemplo, uma inflamação que é recorrente e dolorida. Ela pode ser tratada e aliviada, mas só poderá ser considerada curada quando a causa for identificada e, em decorrência disso, uma mudança, como uma dieta, por exemplo, for implementada. E a mesma coisa vale para o nosso sistema emocional. Uma briga séria, ela pode ser resolvida momentaneamente, mas se um trauma vivido na infância não for resolvido, será somente questão de tempo até que algo reabra aquela velha ferida e aperte o botão vermelho, trazendo aquele trauma à tona. É por isso que nas constelações familiares clássicas e nas reuniões familiares do Ho'oponopono, o objetivo é resolver tanto os sintomas quanto as causas implícitas do problema. E aí vem a paciência e a dose certa. Durante a constelação e nos meses seguintes, ocorre no plano emocional do cliente uma mudança. Essa mudança que vai precisar de tempo para se consolidar e para exercer a sua suave influência. O cliente deve ter condições de alcançar o seu objetivo e é por isso que muitos facilitadores aconselham
que se deixem passar vários meses entre uma constelação e outra. Dizem que a chave do poder é encontrada em paz e, portanto, na dose correta. Não é possível resolver todas as questões numa única questão, como se fosse um passe de mágica. Trabalha-se em camadas, começando com um óbvio, uma briga conhecida, por exemplo, ou algum problema existencial, passando-se daí às causas mais profundas. É como tratar uma doença para a qual o médico prescreve 20 comprimidos. Os pacientes se curam quando tomam os comprimidos na dose correta. Se eles tomarem os 20 de uma vez só, eles não vão se beneficiar e poderão, inclusive, se prejudicar com isso, certo? Agora adentramos na parte de como os sistemas se formam. A palavra sistema é derivada da língua grega. Sis significa junto, ao passo que tema se traduz literalmente como ordem, mas num sentido figurado significa meta ou ação. Nas constelações familiares, portanto, os elementos de um sistema trabalham juntos para alcançar um objetivo em comum, num todo unificante. As características distintas do sistema são a ordem, a interação harmoniosa e a ação sinérgica. Cada um dos elementos vivos microscópicos que compõem o organismo, cada célula do seu corpo, por exemplo, é um sistema minúsculo e altamente desenvolvido em que as mitocôndrias, o núcleo, os ribossomos, os outros elementos trabalham em prol de um objetivo em comum: manter a vida. Ao fazê-lo, constituem unidades funcionais mais elevadas, como o tecido conjuntivo, os órgãos, os nervos, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso autônomo. Cerca de 100 bilhões de células se combinam para formar o seu corpo. Cada um de nós é uma pluralidade física e psicológica dentro de uma unidade, porque cada célula em particular, ela é dotada de consciência, ela pensa, sente por conta própria. Então, quando eu falo com você, eu não estou falando somente com você, eu estou falando com 100 bilhões de você, ok? Então, a gente pode sim controlar algumas combinações de células, nós podemos influenciar outras células, mas muitas estão além do nosso controle. Do mesmo modo, uma família é um pequeno sistema. Quando se juntam várias famílias, forma-se um povoado, que depois forma uma cidade, depois um estado, um país, e cada uma dessas outras formações são sistemas também. O seu local de trabalho, a organização para a qual você trabalha, são sistemas em que as pessoas trabalham em conjunto em prol de objetivos comuns também. O seu carro é um sistema que tem como objetivo te levar do ponto A até o ponto B. Todas as coisas ao seu redor formam sistemas e têm relacionamentos. Assim, quando você quer mudar as coisas para ser mais feliz ou simplificar a sua vida, o que você faz é uma espécie de otimização do sistema. E aí adentramos na parte do ecossistema e a casa em que vivemos. Todas as criaturas vivas do universo são interligadas, e isso você já deve saber. Vivemos num ecossistema comum. A palavra ecossistema é derivada da antiga palavra grega oikos, que significa casa, eu acho que é assim a pronúncia, oikos, e sistema, onde sis significa junto e tema significa ordem, ok? Isso indica que todas as coisas na Terra têm um programa em comum. Como analogia, nós podemos dizer que vivemos na mesma casa, uma casa onde as relações entre os inquilinos são extremamente complexas. O termo inquilino aqui, ele é exato, porque essa casa não foi construída por ninguém. É uma casa que não foi construída por um homem, não foi construída por um animal. Ela já estava lá, já estava pronta, disponível. Fato que às vezes leva os mais dominantes a se sentirem no direito de viver como bem desejam, impondo-se, seja pela força militar ou pelo poderio econômico. Então, todos nós moramos debaixo do mesmo teto, e quando alguns inquilinos se comportam mal, primeiro perturbando e depois destruindo seus co-inquilinos, os animais, as plantas, a terra, a água, o ar, cada um de nós é afetado. Não há ninguém que more fora da casa e seja capaz de manter a ordem, e não há tampouco outra casa para a qual nós possamos nos mudar, ok? E aí a gente adentra aqui num texto bem interessante que é o seguinte:
aceitando viver em harmonia. Velhas canções havaianas contam a história de como os seres humanos certa vez fizeram um acordo com a Mãe Terra. Naquela época, o planeta ainda não era como o conhecemos hoje. Pelo contrário, era coberto por um oceano primordial. Para poder ter acesso à terra seca, os seres humanos se comprometeram a cuidar da terra, zelando por ela e protegendo suas criaturas vivas, seus irmãos e irmãs dos reinos vegetal e animal. Em troca, receberam da Mãe Terra tudo o que precisavam para viver. Foi assim que os primeiros seres humanos, os antigos havaianos e todos os outros povos indígenas, viveram durante milênios, em harmonia e num consenso de dar e receber. Em outras palavras, ao contrário dos seres humanos de hoje, não deixavam atrás de si nenhuma pegada ecológica. A pegada ecológica aqui mostra quanto espaço uma pessoa usa para manter o seu padrão de vida. Quanto maior a pegada, mais terra a pessoa usa. Hoje em dia, os seres humanos usam a Terra numa razão 1.5, ou seja, eles usam o equivalente a 1,5 vezes os recursos do planeta. Existem vários sites na internet onde você pode ver esse índice da exploração pessoal. E agora nós vamos adentrar em um exercício sobre os seus relacionamentos importantes e muito importantes, ok? Pode ser um exercício forte e a gente vai dar uma olhada nos seus sistemas de relacionamento que envolvem a sua mãe, da qual você nasceu, né, a sua mãe humana, e a sua mãe natureza. Assim como toda pessoa teve uma mãe que a gestou e a deu à luz, a mãe natureza dá à luz a todas as criaturas vivas. O nosso corpo nasceu da mãe humana e os corpos de todas as criaturas vivas, bem como os elementos e todos os corpos físicos, nasceram da mãe natureza. São, portanto, materiais. Essa palavra que vem do latim materia, que significa matéria ou causa, e provém, por sua vez, da palavra mater, mãe. Então, primeiro, pense no relacionamento com a sua mãe. E depois no relacionamento com a Mãe Natureza e proponha-se, com seriedade, com espírito crítico, as seguintes perguntas. Eu vou dar um tempinho, se você sentir, pause o vídeo e reflita um pouco sobre essas perguntas, ok? Primeiro as perguntas para a sua mãe, ok? A sua mãe humana. O que eu amo em minha mãe? O que eu critico em minha mãe? Minha mãe teria de mudar para que eu seja feliz? Muito bem. Agora, perguntas para você refletir sobre a Mãe Natureza. O que eu amo na natureza? O que me aborrece na natureza? Como a natureza teria de mudar para que eu me sentisse melhor? Ok, muito bem. A representação é a essência da constelação familiar e geralmente constitui um método de comunicação entre vários níveis de existência. Em nossa vida cotidiana, os representantes estão por toda parte. Países são representados no nível diplomático pelos embaixadores, pelos ministros, um juiz fala em nome do povo. Os ícones das igrejas e mosteiros são considerados representações diretas dos santos no céu. O Antigo Testamento também relata que o Deus dos patriarcas apareceu para Moisés numa sarça ardente. E quando Moisés perguntou para ele qual era o seu nome, ouviu a resposta: Eu sou o que sou. Eu queria fazer mais um exercício que é muito interessante, que venha na sequência, só que para o vídeo não ficar tão longo, nós vamos terminar por aqui. É um exercício muito legal que tem como referência um antigo texto hindu que é chamado de Bhumigita.
que no Cântico da Terra, o planeta ele utiliza um novilho como sendo o seu representante para falar com os seres humanos. É bem interessante e a gente vai fazer esse exercício no próximo vídeo, tá bom? Então, para finalizarmos esse vídeo, eu compartilho com você um provérbio dos índios Cri maravilhoso, que é o seguinte: somente quando a última árvore for cortada, o último rio for envenenado e o último peixe for apanhado, é que o homem branco perceberá que não se pode comer dinheiro. Muito forte esse provérbio. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, que tenha clareado para você acerca dos objetivos da constelação. Eu já refleti sobre as perguntas em relação à mãe também, as duas mães, né? E espero que tenha gerado boas reflexões para você. E a gente pôde perceber que assim como em qualquer técnica de cura, seja o Ho'oponopono, a hipnoterapia, que é a qual eu trabalho, qualquer sistema de cura, a constelação familiar também tem isso, de ter o comprometimento da pessoa em querer a cura, em estar disposta a fazer diferente, né? A se curar. O poder sempre está dentro de cada um de nós. O poder da mudança está dentro de cada um de nós. Muito interessante, e ver também a forma que a constelação familiar pode nos auxiliar. Você já participou de alguma constelação familiar? Se você já participou, como foi para você? Comenta aqui, compartilha conosco para trazer essa sua experiência para as pessoas também, para elas perceberem o poder da constelação. Eu também tenho interesse em saber, e me conta aí a sua experiência com a constelação familiar, se você já teve, tá bom? Eu agradeço a sua presença até aqui, nesse ambiente maravilhoso, cenário lindo. Eu gostaria que você sentisse a minha mais profunda gratidão por sua existência, por sua presença. Receba a energia dessa natureza maravilhosa também. E a gente vai se falando aí nos próximos vídeos. Tchau!